para quem está acompanhando o governo Lula na imprensa aí, na imprensa comercial, o que parece é que o Lula teve uma péssima semana, nossa senhora, o escândalo da gravata, o escândalo, ficou no hotel caro em Lisboa, nossa, o Lula é o presidente que mais viaja, não faz nada esse Lula, tudo mais, mas eu vou te falar, o Lula teve a melhor semana dele como presidente, foi de longe a melhor semana do Lula por dois motivos. Primeiro, o desgoverno, a oposição, né? Não são mais governo, o Bolsonaro não é mais governo, não entra na minha cabeça. O Bolsonaro deu o maior dos tiros no pé, que foi tentar aí pressionar por essa CPMI, os bolsonaristas pressionaram, e vai ter mesmo CPMI e virou contra eles. Isso vai acelerar muito a cassação de deputados bolsonaristas. Ok. Segundo, o Lula, olha só, nos últimos 7 dias, eu não vou contar o que ele fez lá na China, porque já faz 8, 9 dias, mas nos últimos 7, os Estados Unidos anunciaram 2,5 bilhões para o Brasil, para o Fundo Amazônia. Depois 2,5 bilhões viraram 10 bilhões. E a imprensa falando que ele não sabia fazer política. Aí também, faz 7 dias, foi quando a Shen anunciou que vai gerar 100 mil empregos no Brasil. Aí ontem, a Shen fez um outro anúncio. A Shen já assinou acordo com a Coto Minas. Coto Minas é a cooperativa do Josué Gomes Filho, que é filho do ex-vice-presidente do Zé Alencar, que era vice-presidente do Lula. Ele é o presidente da Fiesp e ele assinou esse contrato aí com a Shen, que vai começar a produzir imediatamente no Brasil. A Shen vai começar a produzir imediatamente no Brasil mais de 2.000 empresas pequenas, micro, pequenas e médias empresas de confeccionistas de Minas Gerais vão começar a produzir imediatamente para a Shen. E a Shen vai começar a investir imediatamente também para melhorar a tecnologia dessas empresas, melhorar a qualidade e tudo. Porque ó, isso aqui é a Shen, isso que eu estou comprando. Minha esposa comprou para mim da Shen. Eu vou falar. A qualidade da Shen, comparada com algumas coisas que eu vejo, é boa, viu? Não é ruim, não. Então eles vão investir muito na industrialização do Brasil, já começaram os investimentos, olha aí, mais uma goleada aí do governo Lula. Só que não é só isso. Não é só isso. O Lula em Portugal conseguiu 34 bilhões em investimentos de empresas do setor de energia no Brasil, e ali o Lula está preparando para dar um checkmate no mercado financeiro, no caso da Eletrobras. Eu vou te explicar isso, aí você vai começar a fazer mais sentido para você, e no caso de refinarias também. Tá, enquanto 34 bilhões é muita coisa, investimento direto dessas empresas. Tá, o Haddad foi lá e pegou de jeito o Roberto Campos Neto, e quando pega o Roberto Campos Neto, apavora o Bolsonaro. A única pessoa realmente relevante, bolsonarista, que ficou no governo, ou seja, em órgão público, é o Roberto Campos Neto. Ele está esganando o Brasil, é isso que ele está fazendo, ele está enforcando, tentando asfixiar o Estado brasileiro. A taxa de juros do Brasil é a maior do mundo e está quase 6 pontos acima da segunda maior do mundo. Eu expliquei aqui outro dia, quem acompanha o canal vai lembrar, cada pontinho, cada um ponto na taxa Selic equivalem a 80 bilhões de reais que saem dos cofres públicos, dinheiro meu, dinheiro seu, e vai diretamente para o cofre de grandes bancos. Diretamente. Esses bancos são quem colocaram o Roberto Campos Neto. Aí o Roberto Campos Neto começa a falar, olha, tem que aumentar a arrecadação. Por que aumentar a arrecadação? Para pagar esses bilhões e bilhões e bilhões aí para os bancos. Se você vê que a nossa taxa de juros tá quase 6 pontos acima da segunda maior do mundo, quer dizer que se caísse 5 pontos a taxa de juros do Brasil, o Brasil economizaria 400 bilhões por ano. É dinheiro pra caramba, olha, é muita grana. É muita grana. Deixaria de pagar para os bancos e aí teria para investir em geração de emprego, mas não vai fazer. Roberto Campos Neto anunciou em Londres que não há condições técnicas para baixar a taxa de juros. Eu falo, em país sério, o Campos Neto sairia algemado do trabalho dele. E quando chegasse no Brasil, seria algemado pela Polícia Federal. Não podia sair algemado porque ele falou isso em Londres, né? Tá, o que acontece? O Haddad foi lá e falou, peraí, eu vou pegar esse cara na curva. O Haddad tá meio bravo, com razão, porque o Haddad começou a falar, eu vou tentar agradar o mercado e o Campos Neto. O Haddad foi lá, fez aquela palhaçada da comunicação, que foi na semana anterior, que foi péssima para o Lula, ali sim foi a pior semana do Lula, foi quando o Haddad anunciou um imposto novo que já existia, aí ele falou, não, a gente só vai aumentar a fiscalização, que era o tal do imposto sobre as compras da Shein, da Shopee e das outras aí chinesas. Não era para anunciar nada, se era só uma coisa de fiscalização, não se anuncia, aumenta a fiscalização e pronto.
Não, anunciou porque ele queria agradar o mercado, para falar, olha, consegui achar 8 bilhões aí na arrecadação, hein? Olha, tô fazendo meu dever de casa, abaixe os juros. Pô, Haddad. 2023 você ainda tá tentando agradar o mercado. Aí o Haddad falou, peraí, então eu vou pegar de jeito. Vou dar o contragolpe. E o Haddad não é tonto. O Haddad não é tonto. Pode falar, nossa, ele é ruim de comunicação, ele é isso, ele é aquilo. Realmente achou o mesmo. E olha, eu lembro em São Paulo, ele tinha atitudes corretíssimas e todos os tiros dele, que eram corretos, saíam pela culatra. Tudo era jogado contra ele. Ele adorava uma medida que era extremamente impopular. Em vez de convencer a população que aquilo era o correto, não. Ele enfiava a goela abaixo. Ele adorava aquilo. Tá, agora o que fez o Haddad? Parece que ligou e falou, peraí, eu vou também aprender a me comunicar. Então o Haddad anunciou, olha como ele pegou na curva, o bolsonarismo fica em pânico. Ele anunciou o seguinte, olha, os juros estão altos no Brasil porque a gente está fazendo muita renúncia fiscal. A gente não consegue arrecadar o suficiente porque a gente faz renúncia fiscal. Tiago, o que é renúncia fiscal? Renúncia fiscal é o seguinte, eu vou te dar um exemplo. Locadoras de veículo não pagam IPVA, sabia? Não pagam IPVA? Locadora de veículo não paga IPVA. Aí eu não estou falando de um imposto da União, mas não pagam. Os veículos de locadora não pagam IPVA. Então, fica muito barato para alguém abrir uma locadora de veículo e de veículos falar assim, nossa, eu vou comprar um monte de carro sem pagar IPVA, sem pagar um monte de imposto na compra, então eu estou comprando o carro aí com 40% de desconto do preço de fábrica, deixo os carros na garagem lá sem alugar, porque eu não estou nem aí para alugar. Por quê? Porque depois de um ano eles podem vender o carro. Não pagou IPVA, não pagou nem imposto, aí você vende o carro que está quase 0 km, com um ano de uso, quase sem nenhum uso, quase pelo mesmo valor pelo mesmo valor de mercado, sendo que você compra por 30%, 40% de desconto. Agora pensa, caramba, Thiago, num carro de 100 mil eu ganhei uns 30 mil aí num ano. Mas agora pensa, e se você tiver 100 mil carros? Quanto você não ganha? Faz a conta, 100 mil vezes 30 mil. É muito? O dono da Localiza aí. Quantos bilhões de impostos esse cara não está pagando? O Zema, em Minas Gerais, vai perdoar agora 490 milhões para ele, para o dono da Localiza de PVAs. Isso se chama renúncia fiscal. Você fala, não vou cobrar impostos de determinada empresa, porque essa empresa está fazendo um serviço para a sociedade, então, por determinado tempo, às vezes para sempre, indeterminado, né? Não vamos cobrar impostos de determinada empresa. Ok, o que acontece é o seguinte, sabe-se que o governo Bolsonaro fez renúncia fiscal para os grandes bancos. Grandes bancos começaram a fazer tipos de operações que geravam impostos e que pararam de gerar imposto. A renúncia fiscal do governo, porque os bancos precisam funcionar bem. E o Haddad sabe disso. E o Haddad falou, olha, a gente está pagando aí 500 bilhões de juros a mais. Sabe por quê? Porque a gente tem 600 bilhões em renúncia fiscal. Eu vou checar CNPJ por CNPJ. Um por um, não vai ser, nossa, vou pegar aqui todos esses milhares de contratos e não checar. Não. Um por um, por um, por um. Vamos começar pelos maiores valores. Vamos começar pelo pequenininho? Não. Começar pelos maiores, que o Haddad sabe que se você pegar os 100 maiores contratos aí de renúncia fiscal do governo, você está pegando 90% do valor. E aí ele vai pegar esses contratos aí e ele vai ver um por um. Aí esse mesmo pessoal que está pressionando para os juros continuarem altos vai falar, peraí, agora vai mexer diretamente no meu bolso. Não. Baixar os juros, mexe no meu bolso, vou ganhar menos, tal, vou. Mas acelera a atividade econômica e indiretamente eu ganho mais no médio e curto prazo, o banqueiro pensa. Mas você mexer nas minhas renúncias fiscais, não, aí tô ferrado, meu amigo. Só que não pega só banqueiro, pega outros setores, o agro, que é bolsonarista, que financiou o golpe de Estado, teve muita renúncia fiscal. Muita. Eu vi, a CNN virou uma rede fascista, saiba, viu? Depois que a embaixadora dos Estados Unidos foi para a CNN virou uma rede de televisão fascista. E tinha um rapaz na CNN falando ontem o seguinte, olha, o agronegócio está garantindo a segurança alimentar do brasileiro, com recorde de exportações. Se você está garantindo a segurança alimentar do brasileiro, seria manter a comida no Brasil. Se você está exportando recorde, você está literalmente garantindo a insegurança alimentar. E é por isso que temos aí mais de 100 milhões de brasileiros que estavam passando fome até o final do ano passado. Por quê? Porque
tudo era exportado. Tem que ficar um pouco no país para as pessoas comerem. Mas você vê um comentário que não faz sentido nenhum, é o que? É sempre a tentativa de defender o agro, custe o que custar. Esse pessoal do agro vai começar a pressionar o Campos Neto. Baixe os juros. Então, finalmente, parece que o Haddad entendeu o seguinte: Haddad, um pontinho na taxa Selic são 80 bilhões. Você ganha muito mais derrubando o Campos Neto, forçando ele a baixar um pontinho na taxa Selic, Haddad. Não estou falando de baixar os 5, 6 que deveria baixar, não. Você não precisa ficar agradando o mercado mostrando, nossa, consegui 8 bilhões aqui. 8 bilhões, Haddad, é 0,1 ponto da taxa Selic. 0,1% da taxa Selic. Você tinha que estar uns 5 pontos mais baixo, quer dizer, 50 vezes mais do que você está falando aí. O Haddad entendeu, o Haddad foi para cima e agora o Haddad pegou na jugular desse pessoal. O Rodrigo Pacheco está irritadíssimo também, já deu recados para esse pessoal. O Rodrigo Pacheco, quem tem na mão dele, quem pode eventualmente colocar aí na pauta o impeachment do Roberto Campos Neto. Então, tá dado o recado para o pessoal do mercado. Semana que vem tem reunião do Copom, os juros baixam ou não. O Roberto Campos Neto tá falando que não, lembre-se. E o Bolsonaro depende 100% disso aí. Por que o Bolsonaro depende disso aí? Porque se vai ter... que o Bolsonaro vai ser preso, eu, Thiago, te digo, será. Se o Bolsonaro vai ser solto depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos ou depois de 25 anos, vai depender e muito das condições políticas nos próximos anos. Isso eu sei. O Bolsonaro, a pessoa que tá para ser presa não imagina, vou ser preso, ele acha que não vai ser. Ele acha que não vai ser e todo mundo tá em volta dele para não gerar mais pânico nele, e fala que não, vai dar tudo ok, tá. Mas o Bolsonaro sabe que se a situação econômica do Brasil piorar muito, a chance dele conseguir eleger um bolsonarista para a presidência no próximo governo é muito grande. Alguém que possa dar um indulto a ele. Aí imagina um monte de processo, condena o Bolsonaro, prende, vai chegar lá um Tarcísio, dá um indulto e solta o Bolsonaro. E aí? Não pode, né? Pode? Comenta aí. Pode ou não pode? Então, a situação econômica é o mais importante. O Lula eleger sucessor ou se reeleger em 2026 depende da situação econômica do Brasil. É isso. A não ser que aconteça alguma coisa assim muito assim fora da curva mesmo, durante o período eleitoral principalmente, fora isso é a situação econômica. Tá, o que acontece? Depende diretamente da taxa de juros. E agora o Lula está conseguindo, primeiro, ele está conseguindo contornar esses gastos extras do Banco Central, primeiro com investimento internacional. Quando entra 10 bilhões dos Estados Unidos, são 10 bilhões que não estavam no caixa e que entram no caixa. Quando duas empresas do setor energético português chegam e dizem, nós vamos investir 32 bilhões no Brasil, é muita coisa. É uma empresa de gás e uma empresa de energia. O governo Lula está querendo... O governo Lula teve uma ideia, eu não sei se basearam no modelo europeu ou não. No modelo europeu é o seguinte, você tem energia elétrica na sua casa. Você tem primeiro as companhias que fornecem energia elétrica, que é que faz chegar do poste até a sua casa, e tem as que geram energia elétrica. Às vezes a mesma que gera é a mesma que fornece, às vezes não. E aí tem concorrência, você escolhe entre 5, 6, 7 companhias de energia elétrica. Então, aquela lógica que o pessoal da direita defende. Se tem livre mercado, se tem muita concorrência, o preço tende a baixar. O preço da energia elétrica na Europa, na Espanha, por exemplo, pagando em euro, já convertendo do euro para o real, é mais barato na Espanha do que no Brasil. Eu morei no Brasil, morei na Espanha logo depois, e eu vou te falar, muito mais barato na Espanha. Na Polônia aqui então nem compara, que a moeda aqui não é euro. É muito mais barato. O Bolsonaro foi aumentando o preço da Eletrobras, depois fez a privatização criminosa. Então talvez seja esse mais ou menos o modelo que o Lula está vendo, por isso tem mais empresas do setor de energia. Outra coisa, o Bolsonaro entregou as refinarias. O Lula entendeu que se entram empresas estrangeiras e fazem a refinaria no Brasil, aí ele contorna o fato do Brasil ter pouca refinaria, porque o Bolsonaro... Imagina, o Lula investe 20 bilhões numa refinaria, chega o Tarcísio, imagina uma desgraça, ganha um Tarcísio, ganha um cara de direito em 2026, entrega a refinaria por 10. E aí? Para entregar é fácil, rola propina para todo mundo. Para você reestatizar aquilo é uma desgraça, não dá. Então vamos abrir para ter mais refinaria de outras empresas para baixar o preço, para que não seja, para que quando a gente invista em refinaria não seja nem uma coisa muito rentável para eles tentar tomar da gente. Parece que é isso, está diversificando aí o modelo Lula com empresas investindo no Brasil. E quando investem, gera imposto, gera emprego, gera tudo, e aí é mais dinheiro entrando no caixa. Então o Lula está pegando na jugular agora
desse pessoal aí, e ele vai usar isso para pressionar pela reestatização da Eletrobras, viu? Essa é a próxima luta do Lula. A Eletrobras já teve um comunicado oficial essa semana dizendo que teve problema aí na privatização. Então, é a próxima luta nossa, que é importantíssima, é a reestatização da Eletrobras. É ou não é? Comenta aí você. Então, ó, tá péssima semana pro Bolsonaro, tá aí para ser preso aí, talvez no depoimento. E agora recebeu a notícia, ó, se você achava que o Lula ia ficar estrangulado na área econômica, meu amigo, o Lula não apenas tem pessoas inteligentíssimas como o Haddad no governo e que sabem pensar em soluções fora da caixinha. Não! O Lula ainda é um articulador assim, olha, ele vai e ele consegue o que ele quer. E tá conseguindo. Então, para esse pessoal da oposição, eu vou falar, tá muito difícil fazer oposição ao Lula, viu? Mas tá cada dia mais difícil. Eu peço aí a sua inscrição no canal e compartilhe o vídeo. Nós somos o Jornal Nacional do Lula, viu? Falou!